entendemos que melhorou muito com a biometria, etc., poderá essa biometria ser utilizada cruzando esse dado na área de registro civil? Onde eu sei, e isso eu acho que o pessoal do TSE está aqui presente, até pouco tempo atrás, pelo meu conhecimento, o sistema do TSE não cruza dados. Então, se eu comparecer na minha sessão eleitoral, eu sou Lídia. Mas eu posso ir na outra sessão eleitoral e ser Maria. Não há cruzamento de dados. Por enquanto, eu não sei, os senhores são do TSE, se corrigiram essa falha ou não, continua assim. Agora, dos institutos estaduais de identificação, não. Se eu quiser burlar o Instituto de Identificação dos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que estão interligados, e quiser fazer uma identidade com o nome de Maria, vai ser indeferido, porque eu já sou Lídia no estado do Paraná. Então, é essa segurança que os institutos estaduais de identificação proporcionam à população. E outra coisa, deputado, a função do instituto não é só emitir documento de identidade, fazem perícias. E essa expertise é aprendida ao longo dos anos. Quem vai fazer a perícia do local do crime, da cena do crime, para identificação de vítima, identificação de autor de crime, identificação de duplicidade, multiplicidade de documento de identidade de um réu que foi preso? Quem fará isso? O TSE? É essa a minha preocupação. Eu agradeço, Júlio. Eu acho que... Sido também muito prolífera na sua produção e nas suas manifestações. E passo a palavra à Sua Excelência a desembargadora Lídia Matico Maijima. Excelentíssimo senhor deputado federal Osmar Serraglio, presidente desta comissão, excelentíssimo senhor deputado federal Júlio Lopes, digníssimo relator da Comissão Especial do Projeto de Lei 1775/2015, e minha saudação especial ao deputado federal Osmar Serraglio, que era diretor da gloriosa Faculdade de Direito da Unipar, na época em que eu tive a honra de ser docente daquela faculdade. Saúdo também os demais parlamentares desta casa, especialmente os membros desta comissão, senhoras e senhores. Bem, como já sinalizado, sou desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, magistrada de carreira, e quero fazer aqui para os senhores uma pequena digressão histórica, até para que os senhores entendam o motivo da minha presença aqui nesta comissão, nesta tarde. Quando comecei minha carreira no interior do Estado do Paraná, passei a perceber a imensa maioria que os estelionatários e diversos outros criminosos fraudadores tinham de fraudar documentos de identidade, seja obtendo uma nova certidão de nascimento, seja obtendo cédulas de identidades extraviadas, furtadas ou roubadas de vítimas inocentes e aplicando os mais diversos golpes na praça, além do que, presos em flagrante ou não, ao serem indiciados em inquérito policial, utilizavam-se desses documentos para denegrir a imagem de terceiros inocentes, sendo condenados muitas vezes como réus primários, recebendo penas pequenas, quando eram réus reincidentes, muitas vezes evadidos do sistema penitenciário, o que redundava em graves prejuízos às pessoas inocentes e também ao erário público, na medida que essas pessoas pleiteavam e ganhavam indenizações por danos morais. Foi com base nesses documentos que colecionei ao longo da carreira que em 1991 passei a redigir um trabalho visando corrigir esta falha existente no sistema de identificação, no sentido de melhorá-lo. E em 1992, já em parceria com o promotor de justiça Carlos Bachinski de Cascavel, concluímos o trabalho que foi publicado no início do ano de 1993. Este trabalho inspirou 3 projetos de lei. Um em 1993, outro em 1994 e outro em 1996, de autoria do ex-senador Pedro Simon, que culminou na sanção da Lei Federal 9.454, de 7 de abril de 1997, que criou, portanto, o RIC,
Então, senhoras e senhores, eu sou a mãe do Rick. Feita essa digressão histórica, passo agora a analisar as questões inerentes ao projeto de lei 1775/2015, que é o que nos interessa nesta tarde. Não me posiciono contra essa proposição apenas por ser refratária à ideia de se revogar a lei da qual sou a mãe. Não por vaidade pessoal, não por outro motivo, mas por questões eminentemente legais. Ou seja, data máxima venha, a proposta é inconstitucional, sob duas vertentes principais. Primeira, o artigo 121 da Constituição Federal estabelece que a competência do Tribunal Superior Eleitoral será estabelecida através de uma lei complementar. E nós temos na Lei 4.737 de 1965, que é o Código Eleitoral que todos nós conhecemos, que é de 1965 e, portanto, anterior à nossa Constituição Federal em vigor. Porém, a Magna Carta recepcionou o Código Eleitoral como lei complementar e, portanto, a competência do Tribunal Superior Eleitoral está delimitada nos artigos 22 e 23 do Código Eleitoral. Ou seja, o Tribunal Superior Eleitoral tem atribuição jurisdicional, que é a competência para julgar as questões eleitorais, a administrativa, que é organizar e realizar eleições, e a regulamentar, que consiste na elaboração de normas referentes ao processo eleitoral e nada mais. Nada mais. O registro civil e emissão de documentos são atividades desconexas do Tribunal Superior Eleitoral. E alguém pode dizer, mas em país X, Y, Z, a Comissão Eleitoral tem essa atribuição de emitir documento de identidade do cidadão. Ora, é primário esse entendimento. Nós não podemos confundir comissão eleitoral de alguns países, que é composto por membros do Executivo, Legislativo e até mesmo do Judiciário, com a Justiça Eleitoral, que é o sistema brasileiro. Aí está a grande diferença. Uma é uma comissão eleitoral de outro país, a outra é a Justiça Eleitoral brasileira, regulada pela Constituição Federal e pelo Código Eleitoral, que está recepcionada pela Magna Carta com status de lei complementar. Afora essa questão da inconstitucionalidade sob esse prisma, de não ter atribuição de fazer essa operacionalização de emissão de documento de identidade único no país, nós temos outro aspecto inconstitucional, ou seja, o artigo 36 da Constituição Federal atribui aos particulares, através de delegação dos tribunais estaduais, o ato notarial de registro civil de pessoas. Então, sob esse prisma também, data máxima venha, a proposição é inconstitucional. Então, sob dois aspectos, a proposta, com a devida venha, é inconstitucional. E na questão prática também, eu já estudo essa questão da identidade única há muitos anos, e nós temos que pensar no seguinte aspecto. Na implementação prática, é lógico que essa questão é atinente aos técnicos, mas numa questão da carteira da habilitação, nós temos categorias A, B, C, D e na E nós temos MOP e outras coisas mais, de carregamento, de transporte de cargas perigosas, explosivas, etc. e tal. E nós temos prazo de validade de exames médicos. Como controlar isso? Através desse documento do TSE. Como controlar a mudança do domicílio eleitoral do cidadão? Como saber se ele está votando na zona eleitoral, na sessão eleitoral certa? Existe a mudança do domicílio? Nós temos que pensar na questão prática, que uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. Então, sob esse prisma também eu vejo que há um óbice muito grande que pode, eventualmente, os técnicos conseguirem equacionar. Contudo, para equacionar todas essas demandas, senhores, nós vamos levar muitos anos. E a área de segurança pública, a justiça criminal, exige a imediata unificação das identidades do país. Nós estamos vendo as fraudes acontecendo em todo o segmento da sociedade, contra vítimas, pessoas físicas, jurídicas, pessoas públicas, entes públicos. Isso não pode continuar acontecendo, né? Então, sobre esses dois prismas, já destaco que a proposta da data venha é inconstitucional. Um outro aspecto,
A preocupação minha, quando li o texto do projeto de lei 1775, foi com relação ao artigo 8º. Muito embora, no início, se não me engano, no artigo 1º, se diga que não pode ser compartilhado esse banco de dados do TSE com qualquer ente privado, o artigo 8º abre uma brecha, que diz o seguinte: o Tribunal Superior Eleitoral poderá firmar acordo, convênio ou outro instrumento congênero com entidades governamentais ou privadas. Ou privadas, senhores. Isso está no texto do artigo 8º. Ou seja, há a possibilidade, há a brecha para que o órgão, TSE, possa fazer convênio com vários entes particulares. E nós temos uma experiência recente no ano de 2013, quando a revelia da então presidente do Tribunal Superior Eleitoral, um funcionário administrativo, firmou um acordo com um órgão de controle, que é o Serasa, e que a ministra, tão logo soube desse convênio, revogou imediatamente, porque invadia a privacidade do cidadão, né? Ferindo, portanto, a legislação. E nós sabemos, eu sou magistrada do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, e no 1º e 2º grau tenho militado praticamente a maior parte do meu tempo na esfera criminal. E hoje nós sabemos que os criminosos que sequestram pessoas para obterem o resgate, procuram dados no Facebook. Agora, os senhores imaginem se isso está acessível em vários órgãos, com dados cadastrais de bens patrimoniais. Isso é um risco. É um risco muito grande ao cidadão. Então, sob esse prisma, também me preocupa muito a redação desse artigo 8º e eu gostaria que analisassem realmente com muita cautela esse dispositivo. Agora, com relação à viabilidade do RIC. Não que eu seja mãe do RIC, mas eu tenho que defender o RIC. Por quê? É uma lei federal em vigor há 18 anos. Há 18 anos. E não foi implementado, eu não sei qual é a dificuldade, não sou ninguém para tecer crítica a ninguém, né? Mas, como eu tenho conhecimento que essa lei está em vigor há tanto tempo, no Paraná, nós estamos abrindo vários projetos visando implantar desde já esse RIC. Ou seja, no Paraná, o Estado do Paraná, juntamente com os governos do Estado do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, lançaram o CODESUL, que é o Conselho de Desenvolvimento do Sul, e organizaram um sistema chamado BioSul. Este BioSul consiste no compartilhamento de dados dos institutos estaduais de identificação do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Já está em pleno funcionamento. Agora, o Estado do Mato Grosso do Sul está ultimando a digitalização de seus dados para integrar ao sistema BioSul. Estamos demonstrando, portanto, que a implantação do RIC é possível através da interligação dos 27 institutos estaduais de identificação já em funcionamento, muitos institutos dos quais Rio de Janeiro e São Paulo centenários, contando com expertises que fazem trabalhos extraordinários, além de uma simples emissão da carteira de identidade. Então, estamos provando, por A mais B, que é possível a implantação do RIC com baixíssimo custo para a União. E quem está coordenando esse trabalho do BioSul é a Celepar, que é o órgão de processamento de dados do Estado do Paraná, do governo do Estado do Paraná. Então, o custo é baixíssimo, nós estamos atravessando um período de grave crise financeira no Brasil e no mundo, e eu acho que a implantação do RIC, através dessa interligação, é mais do que importante e necessária nesse momento. Bom, para complementar esses dados do Instituto de Identificação do Paraná, porque hoje o Instituto de Identificação do Paraná tem dados digitalizados da maioria das pessoas que têm habilitação, ou seja, a Carteira Nacional da Habilitação. Toda vez que o indivíduo vai fazer a renovação da carteira de habilitação, ele já obtém um documento digitalizado. Então, o público geralmente de 18 a 80, 90 anos que conduz veículo automotor. E nós tínhamos então um hiato, que seria as pessoas não habilitadas e as crianças ou adolescentes até 18 anos de idade. Então, sob minha coordenação, nós lançamos no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, inicialmente, muito timidamente, na segunda vice-presidência do Tribunal de Justiça, um projeto intitulado Criança
protegida no Estado do Paraná. O governador do Estado do Paraná, ao perceber a importância desse projeto, e na época quem estava no exercício era o professor Flávio Arnes, se interessou e, em contato conosco, lançamos então um decreto judiciário e governamental no Estado do Paraná, ampliando esse projeto da criança para criança e adolescentes protegidos. Além de alimentarmos o Instituto de Identificação com os dados cadastrais das crianças e adolescentes do Paraná, nós estamos visando com isso instrumentalizar o CICRID, que é um órgão que nós temos ligado à Polícia Civil do Estado do Paraná, que é o Serviço de Investigação de Criança Desaparecida. Ou seja, uma criança desaparecida, geralmente, é de uma família mais carente, e geralmente essa criança só tem a certidão de nascimento e a fotografia documentada pela família. E com a carteira de identidade da criança, com o registro biométrico dessa criança, nós temos muito mais facilidade em encontrá-la, porque no desaparecimento nós temos condições de fazer a comunicação para o setor de emissão de passaportes da Polícia Federal, fronteiras secas, portos e aeroportos, e se a criança não sair do país, um dia ela vai obter a carteira de identidade. E aí nós encontramos essa criança onde quer que ela esteja, desde que nós tenhamos um sistema integrado. E para finalizar, eu quero destacar que as atividades do Instituto Estaduais de Identificação, ao contrário do que muita gente imagina, não se restringe a apenas emitir documentos de identidade. Nós temos perícias papiloscópicas de cadáveres, de vítimas de crimes. Nós temos perícias em cenas de crimes para identificar autores de crimes. E nós temos, sobretudo, perícias para identificar a multiplicidade de documentos de identidade e também para identificar cabalmente aquele indivíduo que é indiciado, preso em flagrante ou não. Então, se nós atrelarmos a emissão da carteira de identidade num órgão que nada tem a ver com a segurança pública, preocupa-me muito a questão da realização desses exames periciais depois. Quem realizará essas perícias? Com qual expertise? E nós temos nos Institutos Estaduais de Identificação pessoas treinadas há muitos anos, funcionários de carreira, que fazem qualquer tipo de perícia. Prova disso que recentemente nós tivemos vários casos de crimes que aconteceram no Paraná, que através da coleta de material datiloscópicos no cenário de crime, conseguiram identificar vários crimes. Então, essas são as minhas... O projeto é inconstitucional sob dois aspectos que eu mencionei aos senhores, resumidamente. A implantação da identidade é única, é possível, de baixíssimo custo, através da interligação dos institutos estaduais de identificação, como já estamos demonstrando nos estados do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul. Então, eram essas as posições que eu tinha que trazer aos senhores, né? E eu espero que façam bom proveito dessas minhas colocações. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor. Proceder na documentação tanto fotográfica quanto biográfica e... Pelo que eu sei até agora, Nesse deputado... sentido, o senhor não acha que isso pode ser integrado também? Não, pelo que eu sei até agora, com a devida vênia, o sistema do TSE, a não ser que tenham corrigido, eu não sei, acho que tem gente do TSE aqui. Tem, então todos aí. Ele identifica, por exemplo, eu compareço na minha sessão eleitoral, eu sou Lídia Maegima. Mas eu posso ir na outra zona eleitoral e ser Maria, que não há cruzamento de informações. E como é que nós vamos criar uma identidade única com um sistema dessa natureza? Não, e os institutos aí... estaduais de identificação, só para terminar meu raciocínio, deputado, com a devida vênia, os institutos estaduais de identificação, eles fazem cruzamento de dados. Quando eu comparecer em algum posto de identificação e tentar fazer um registro com outro nome, ele vai ser indeferido, porque simplesmente há o cruzamento de dados. Ele funciona dessa forma. Então, a segurança é total com relação à identificação nos institutos estaduais de identificação. Agora, isso que eu apontei a Vossa Excelência. A inconstitucional sobre dois vieses. É a incompetência do TSE para cuidar dessa atribuição. Fere frontalmente o artigo 121 da Constituição Federal e os artigos 22 e 23 do Código Eleitoral. O Código Eleitoral que foi recepcionado pela Constituição como lei complementar. E fere o artigo 236 da Constituição também,
por invadir a seara dos tribunais estaduais, que tem nos registradores seus agentes delegados. Então é inconstitucional sobre esses dois vieses. Inclusive, ele trata da questão da identidade dos dados privados da pessoa, protegidos pelo artigo 5º da Constituição Federal. Então, teria que, no mínimo, ser submetido pelo plenário da Casa, e não por uma comissão. Sob todos esses prismas, ele é totalmente inconstitucional. E eu estou demonstrando por A mais B que os governos do Estado do Sul estão fazendo a identidade única a custo zero para a nação, e nós podemos fazer isso em nível nacional e de imediato. E nós que trabalhamos na Justiça Criminal também, e todos os agentes que trabalham na área da Polícia, Ministério Público Estadual, Federal, Justiça Estadual, Federal, estão clamando há muito tempo pela identidade única. E nós temos uma lei em vigor há 18 anos. Então, para que criar uma outra lei com todas essas falhas, com esse artigo 8º que permite a realização de convênio com entes privados? Não, eu queria... Enfim, essa fala é de capital importância para nós, porque... Já disse, deixar claro, não há necessidade de uma nova lei de cadastro único. Não há. Aperfeiçoamento, o que poderia aperfeiçoar? Aperfeiçoamento todos os demais institutos de identificação, Liga, por favor. Todos os demais institutos estaduais de identificação fazerem a digitalização de seus dados e, em seguida, fazer a interligação. É simples, é muito simples e a custo zero para o país. Nós estávamos discutindo, me permite, com o Júlio, agora há pouco, de manhã. Em que isso esteja tudo muito bem amarrado e tudo muito bem construído. Antes da palavra da doutora Lídia, é o deputado Nelson Marquesan Júnior. Não pode? Então, doutora desembargadora. Tá. Deputado Júlio Lopes, eu tenho o dever de alertar Vossa Excelência com relação a CPFs. CPF sem biometria também é passível de fraude. O presidente da Junta Comercial do Estado do Paraná, então presidente, o doutor Áquil, disse um dia para mim no ano passado: desembargadora, socorro, eu tenho quase 500 empresas fantasmas registradas na Junta Comercial do Paraná, o que eu faço? Documento falsificado. Então, sem um documento de identidade único com registro de biometria, nada se pode fazer para coibir fraudes e crimes do país. Muito obrigado. Mas, doutora desembargadora, a nossa compreensão é exatamente essa, quer dizer, de forma alguma nós diferimos do seu entendimento. É muito feliz. Então, antes do deputado Luiz Carlos Raules, a desembargadora Lídia estava concluindo, né, em relação à intervenção do deputado Sóstenes e depois a intervenção do deputado Adelmo também. Então, a senhora tem a palavra. Bem, senhores, não querendo alongar-me muito e nem ser repetitiva, mas apenas porque o excelentíssimo senhor presidente Rômulo chegou depois do meu pronunciamento, e o deputado Sóstenes também, eu insisto em dizer que a implantação do RIC através da interligação dos institutos estaduais de identificação a custo zero para a nação é viável. E os governos do estado do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul já estão demonstrando que a implantação do RIC através dessa interligação é possível. Nós criamos nesses 3 estados da federação o projeto BioSul. E o estado do Mato Grosso do Sul está ultimando a digitalização de seus dados e vai passar a integrar esse BioSul com a identidade única nos 4 estados da federação. Então, é perfeitamente possível a custo zero para a nação. É essa a colocação que eu gostaria de fazer. Muito obrigado. Os 80 milhões